Todos dizem que, antes de mais nada, é preciso ouvir a si mesmo. Mas e se eu não conseguir ouvir nada? É como se eu estivesse vazio por dentro. Estou acostumado a ouvir meus pais, que me amam muito. Embora sua tutela e controle constantes sejam deprimentes. É ruim quando os pais amam demais e, de qualquer forma, existe amor demais? Provavelmente. A resposta a essa pergunta depende do que é colocado no conceito de amor. Se falarmos de manifestações de amor dos pais como hiperparentalidade, controle excessivo, às vezes até despótico, e atitude em relação à criança como parte deles mesmos, ou seja, continuação no sentido direto da palavra, então esse amor pode ter consequências significativas para a formação da personalidade e para a vida futura da criança. O principal e mais sério problema que surge em crianças com hiperparentalidade é a falta de consciência de si mesmas como uma pessoa separada, ou seja, às vezes a fusão quase completa com a personalidade do pai ou da mãe. A consequência dessa fusão geralmente é um sentimento de vazio interior, que uma pessoa superprotegida na infância pode experimentar durante toda a vida sem nem mesmo perceber, porque outra consequência grave do cuidado excessivo dos pais geralmente é uma diminuição da consciência como a capacidade de reconhecer corretamente seus verdadeiros sentimentos e emoções. Assim, as emoções inconscientes e os sentimentos não expressos são empurrados para o inconsciente e tentam alcançar a consciência da pessoa, transformando-se em medos, ansiedades e outros sintomas neuróticos. O filho de pais hiperprotetores raramente entende o que realmente quer. Entretanto, muitas vezes não se trata apenas da realização de desejos profundos, mas também dos mais mundanos. Na infância, a criança sempre queria os pais. Eles sempre sabiam o que era melhor para a criança, tomavam quase todas as decisões por ela e, na maioria das vezes, também agiam por ela. E ele se tornou um receptáculo sem fundo das atitudes dos pais, que pressionavam cada vez mais fortemente a personalidade da própria criança. Assim, há um triplo deslocamento das manifestações individuais da criança com peculiaridades de seu temperamento, de seus sentimentos e emoções, de seus próprios desejos. Esse deslocamento em larga escala leva à formação de um sentimento de vazio interior, um vazio que não apenas não é realmente vazio, mas que contém muita coisa. Outra peculiaridade das crianças hiperparentais é o forte medo do mundo ao seu redor, porque seus pais constantemente lhes transmitem que o mundo é perigoso, e é por isso que eles corrigam tanto seus filhos, os protegem e os apadrinham. A continuação e o desenvolvimento desse medo é a incapacidade de agir de forma independente, porque seus pais sempre agiram por elas, de modo que elas mesmas praticamente não têm experiência de fracasso, não sabem como vivenciá-lo e, portanto, têm um grande medo de um possível fracasso. Acostumada a ficar sob a proteção dos pais, a criança espera a mesma atitude dos outros e pode-se decepcionar cruelmente com o fato de que os outros a tratam de forma diferente. Como consequência, muitas vezes surge uma forte insegurança e o medo de ser rejeitado. A pessoa começa a sentir que não é boa o suficiente. Às vezes, com base nessa insegurança, surge o perfeccionismo como um desejo de se tornar perfeita para adquirir uma atitude habitual em relação a si mesma. Filhos de pais superprotetores podem ter dificuldade para se comunicar e construir relacionamentos pessoais, pois têm um grande desejo de se fundir com outra pessoa e esperar que ela cumpra seu papel de pai. O principal motivo da hiperparentalidade está na personalidade dos pais, em seus próprios problemas psicológicos, ansiedade, culpa, medos obsessivos, baixa autoestima. Com regra geral, os filhos superprotetores e controladores são pessoas cujos pais os criaram da mesma forma ou, ao contrário, eram rejeitadores e frios. Filhos de pais rejeitadores tentam dar a seus filhos tudo o que eles próprios foram completamente privados na infância e, muitas vezes, são excessivamente zelosos nisso. O trabalho com os efeitos da hiperparentalidade consiste em fazer com que a pessoa perceba sua própria individualidade, removendo as introjeções, atitudes, dos pais, liberando sentimentos e emoções deslocados, restaurando a autoestima e a autoconfiança. É importante trabalhar com a criança interior, formar uma nova imagem do pai interior e cancelar as prescrições parentais destrutivas, a partir da posição de seu próprio pai interior.